Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje, para fechar aí a semana de episódios regulares com chave de ouro, vou falar sobre quadrinho. Sim, já falei sobre um mangá que eu gosto, né? Na realidade uma franquia que eu gosto, multimídia. Falei sobre um filme que eu gosto, eu deveria ter falado de outros, talvez, mas eu quis falar desse filme. E eu vou falar de um quadrinho que eu gosto, mas precisamente de um quadrinho que eu li em 2013, reli anos depois. Já vi o filme, é um dos motivos de eu basicamente quase ter gastado dinheiro na Steam num avistão total. E sim, vocês já estão vendo a thumbnail, então não vou nem ficar fazendo tanto suspense. Hoje eu vou falar de Scott Pilgrim contra o Mundo, porque, cara, se há um quadrinho que eu gosto muito, esse quadrinho é Scott Pilgrim. Talvez hoje em dia não seja meu top 1, entendeu? Até porque teve outras coisas que eu li que me marcaram tanto quanto. Mas Scott Pilgrim tem um lugar muito especial no meu coração. Como eu disse, foi uma série que eu li em torno de 2013. Eu li os 3 volumes, mas eu li com uma cabeça X. Aí anos depois eu comprei o quadrinho e reli. E foi graças a Scott Pilgrim que eu fui caçar depois o Second, né, que aqui no Brasil ficou como Repeteco. Fui caçar A Deriva. Vale mencionar que tanto o Scott Pilgrim, né, as 3 edições do Scott Pilgrim, quanto o Repeteco, eles foram lançados pela Companhia das Letras, através do selo dela, do CIA em Quadrinhos. E o A Deriva ele foi lançado pela Geektopia. Nunca entendi o porquê o A Deriva saiu em uma editora diferente, mas vida que segue, vamos seguindo o jogo. Porque assim, obviamente eu tô falando de Scott Pilgrim aqui, e de uma forma geral, acredito que qualquer pessoa no mundo conhece Scott Pilgrim. Ah, eu não conheço o quadrinho. Você provavelmente viu o filme, até porque o filme está disponível na Netflix. E assim, honestamente falando, se você ainda não viu, acabando esse episódio, faça um favor a si mesmo, assista. Certo? O quadrinho, ele foi lançado nos Estados Unidos, no Canadá e nos Estados Unidos, originalmente em 6 volumes. E no Brasil, a Companhia das Letras optou por fazer uma versão, um famoso 2 em 1. Então, as 6 edições viraram 3, que foram lançadas avulsas, anos mais à frente foram lançados de forma inbox, né, de forma inbox, não. Foi que nem aconteceu com alguns quadrinhos que foram lançados tempo depois por outras editoras, etc. Que ele tem as versões avulsas, mas você acha o box com as 3 edições juntas. E aí geralmente o preço sai, ou às vezes é uma soma, mas às vezes você consegue, se você acha esse box, você consegue achar com desconto. É uma maluquice, eu tô tentando explicar isso de uma forma, não sei porquê, porque eu geralmente não deixo o link pra vocês comprarem. Mas enfim, dá uma procurada que vocês acham, caso surja o interesse. Como eu disse, o filme está disponível na Netflix. E além do filme, além do quadrinho, nós também temos o jogo, que originalmente foi lançado ali naquele período de 2013, mais ou menos, diretamente nas plataformas digitais, né, ou seja, PSN, Xbox Live, etc. E ele saiu. A Ubisoft tirou ele do ar. E agora que o jogo está completando cerca de 10 anos, na verdade o jogo é de 2011, e eu estou me confundindo porque eu vi esse jogo em 2013, então vocês percebem como minha linha temporal é uma bosta. Mas assim, ele saiu em 2011, agora ele está completando 10 anos, e agora que ele completou 10 anos, ele está voltando, ele voltou na realidade. No momento que eu estou gravando isso, ele voltou, e eu estou realmente muito lerdo hoje, me perdoem. E aí nisso, ele voltou. Só que agora ele voltou numa versão completa, leia-se, ele ganhou os DLCs que tinha anteriormente. Esses DLCs foram para a versão completa, então você já consegue jogar com os DLCs. Nos DLCs nós temos apenas personagens extras, né, que é a Knives e o Wallace. E eu tô falando muito desse contexto geral de Scott Pilgrim, e eu não entrei no principal, porque eu falei que vocês estão careca de saber, e eu acabei não me importando de explicar, já estamos há quase 3 minutos. Mas vamos lá. Do que se trata a história de Scott Pilgrim contra o Mundo? A gente conhece... a gente conhece não, né? A gente é apresentado ao Scott, que ele é um adulto, teoricamente, né? Já tem, se não falha a memória... Ele já tem na casa dos 19 anos. Ele já é, teoricamente, um adulto responsável. Ele tem uma banda, que é o Sex Bomb. E ele namora uma colegial. Sim, é basicamente assim que a gente começa a história. A gente começa a história sendo apresentado a essa vida de Scott Pilgrim. Uma vida que, convenhamos, é triste. Até que uma noite ele tá tendo um sonho. Ele sonha com uma menina. E ele meio que se apaixona por essa menina que ele sonhou. E acaba chamando a menina pra um date.
E durante esse date, com várias aspas, ele encontra o primeiro ex-namorado da menina e ele descobre que pra ele ficar com ela, ele tem que derrotar os 7, aquele ex-namorado e mais outros 6, totalizando 7 ex-namorados do mal, com poderes e toda sorte de referências a mangás. Ah, eu não mencionei, o nome da menina é Ramona Flowers. Agora eu tô mencionando, estou aqui, ó, uau, brincando um pouco. Mas dentre idas e vindas, né, o plot básico de Scott Pilgrim é o Scott namora uma menina X e ele acaba conhecendo a Ramona. Um plot a menina X, no caso, é a Knives, né? Ele namora a Knives, acaba conhecendo a Ramona, se apaixona pela Ramona e ele tem que derrotar os 7 ex-namorados do mal dela. E ao longo de todas as edições do quadrinho, a gente vai acompanhando ele lutando contra esses ex-namorados. Então, a gente tem um namorado que é mendiano, a gente tem um namorado vegan, a gente tem uma namorada, nós temos gêmeos, tem o grande boss evil, tem um ator famoso. Cara, é uma sorte de pessoas estranhas, pra dizer um correto, que você fala, mano, não acredito. E nesse meio tempo, que eu acho que é interessante falar de Scott Pilgrim, enquanto a gente tem essas lutas contra os ex-namorados, nós também temos o crescimento, que é uma coisa que aí eu posso fazer menção desde já, da diferença que pra mim é a maior diferença entre o filme e o quadrinho, que é o crescimento do Scott. Por quê? No filme, você acaba gostando realmente dele, etc. Tanto que o filme, já não dando spoiler, porque eu não vou contar pra vocês o que acontece, vai assistir o filme. Mas eu não tenho certeza se é versão, porque eu não cheguei a ver na Netflix. Mas o filme tem um final alternativo. No final do filme normal, ele fica com uma das meninas, né, das duas, né, ele fica, não vou te falar com quem. E no alternativo ele fica com outra. Então assim, o filme ele meio que tem essa brecha pra você ter essa noção. Vale mencionar que na época que o filme foi feito, o quadrinho ainda não tinha terminado, então tem muita coisa com liberdade criativa. Tem muita coisa que ocorre de forma diferente pra funcionar melhor. Tá, então é bem mais diferente, é bem mais interessante a forma como isso lidar. Porque o filme, ele tem aquela narrativa que ele precisa ser ágil, ele precisa contar uma história inteira em 1h30. E você na época só haviam 3 volumes, que parava mais ou menos no Todd Higran, que é o terceiro ex-namorado do mal. Então não tinha muito o que fazer. Ou você pegava o arco do Todd e dava um jeito de mantê-lo, ou você ia lascar tudo. Então, para não quebrar toda a narrativa, eles mantiveram até a parte do Todd com uma certa semelhança em alguns pontos, e após isso foi totalmente livre. E não é por isso que é ruim, só que você não tem tempo de ver o Scott evoluindo. E eu acho que isso é um ponto bom pra frisar. Porque tem muita... Eu já vi... E eu tô usando esse ponto da evolução do protagonista, porque tem gente que questiona, ah, mas ele é um personagem lixoso, ele é um personagem que agiu errado. E sim, ele agiu errado. E no quadrinho isso é melhor explorado. Minha humilde opinião, não é perfeito de forma alguma, mas é melhor explorado. A forma como o enredo no quadrinho trabalha a questão dos ex-namorados, a questão de tanto a Ramona quanto o Scott ter uma forma de fugir dos problemas, de fugir daquilo que, tipo assim, parece que trava eles, é muito interessante. Porque a Ramona, ela meio que fugia das coisas porque ela simplesmente não se sentia segura. Existia insegurança de e se não der certo, e se, etc. E mais pra frente você vai vendo isso, então ela dava uma forma de sumir. E basicamente o rolo dela inteiro envolve essa questão. Então guardem essa questão onde que vocês forem ler o quadrinho. E o Scott, ele tem um problema muito maior porque ele, teoricamente, ele é um bosta. Sim, ele é. E o Brian O'Malley, que é o autor, ele não faz questão de esconder isso. Tanto que tem diversos momentos que a gente até dá uma risada do quão bosta o Scott é, mas quando a gente senta pra analisar, o termo boy lixo, em alguns momentos, ele viria pra ele, porque ele, basicamente, ele é muito lixão em alguns momentos. Tipo, ele literalmente é um cara que, se você vai pegando depois, mais pra frente, quando você vai analisando alguns pontos da história, você vai olhando e falando, mano, o cara foi cuzão. Porque ele tava com a Knives, ele pega a Ramona, isso não é spoiler, isso acontece no começo do filme, assim como acontece literalmente no primeiro capítulo do quadrinho.
Ele tá com a Knives, ele pega a Ramona e fica tentado e fica preocupado em não terminar com a Knives. Então, teoricamente, ele tá ficando com 2 minas ao mesmo tempo. E isso é muito errado. Ah, não é? Assim, se eu gosto de uma pessoa, eu quero ficar com uma pessoa. Eu não vou ficar enrolando outra pessoa. Entendeu? Ponto de alta de caixão. Então, basicamente, o que o Scott faz no começo da série é muito lixoso. E isso, quando você pega o espectro inteiro do quadrinho, funciona pra você ter uma noção do quanto ele evoluiu, do quanto ele começa a entender melhor essa questão. Porque ainda dando, aí é meio que soltando um spoiler muito por cima. Mas de certa forma o Scott ele tem um pequeno problema com a questão assumir erros. Eu não vou explicar, por isso eu vou ficar um spoiler muito por cima, mas quando você chega no momento chave de entender isso, você olha e fala, tá aí, é uma boa. Porque assim, ao longo da história, tem muito essa questão do personagem crescer, do personagem, primeiramente, ele parar com essa história de tentar fugir, ele tentar confrontar algumas coisas que ele nunca pensou em confrontar, que isso se chama-se a ex dele, né, que no filme é interpretada por Brie Larson, que é a Envy Adams, que é a líder do Clash at Demon Heads, que no filme, inclusive, vale muito a pena, porque é a Brie Larson cantando e é muito foda. E ela, assim, ela é uma ex-namorada do Scott e ela tem um rolo com ele de ter sido uma pessoa que meio que zoou a cabeça dele. Só que aí quando você pega em regressos, você vai vendo que o buraco é muito mais embaixo. A treta é muito maior, o rolê, tipo, é uma questão muito de, tipo assim, eu entender que eu sou um adulto e eu entender que eu tenho que assumir meus erros. E isso em Scott Pilgrim, pra mim, que na primeira vez me chamou a atenção, porque é muito legal quando você vai começando a ver e chega o momento, que eu não vou falar exatamente como ocorre, mas ele tem a epifania de, caralho, eu sou um bosta, porque... É tipo assim, eu sou um bosta porque eu fiz muita coisa merda e eu não assumia. Mas em contrapartida, eu também sou uma pessoa que passou por alguns perrengues na vida. Mas mesmo assim, eu tenho minha parcela de culpa. Não é culpa das meninas, não é culpa das circunstâncias. É você começar a entender que você também tem culpa. E isso tem versões diferentes. E pra mim, esse é um ponto. Quando eu digo assim, se puder, leia o quadrinho. Eu não cheguei a dizer isso, mas estou dizendo agora. É basicamente por isso. No quadrinho... Toda essa questão, eu tô falando de precisa de desenvolvimento, crescimento, desses entendimentos, eles são feitos de uma melhor maneira. No filme, eles estão ali, mas estão muito mais escondidos, estão muito mais ali nas entrelinhas, até porque você tem 1h30 pra fazer um filme desse, podia ser o melhor diretor do mundo. Não que o Edgar Wright não seja, mas podia ser um cara... que a galera fala, é o pica de Hollywood. Ele provavelmente não conseguiria entregar algo na essência, porque também o quadrinho não estava nem completo. Mas ainda assim, ele é um filme gostoso de assistir. É um filme que você realmente se diverte e você consegue pegar algumas nuances do que o quadrinho tem para oferecer. Mas tem coisas ali que depois que eu li o quadrinho, eu fui ver no filme, lembro de alguns pontos do quadrinho, é muito diferente, a forma como é trabalhado é muito diferente, a forma como aquilo gera uma estrutura, gera uma consistência no roteiro é muito diferente. Ah, Paulo, mas você tá falando isso? Parece que o Scott Pilgrim é o melhor quadrinho do mundo. Cara, o melhor quadrinho do mundo, como eu disse lá no começo e eu repito aqui, não é. Ele tem muitos defeitos como quadrinho, ele tem alguns pontos que eu acho um pouco problemático, etc., mas o quadrinho ele funciona melhor, ele consegue dar uma substância melhor para aquilo. Ele realmente consegue fazer você em muitos momentos olhar e falar: eu entendi agora o que a gente pode dizer com relação ao Scott, porque isso é uma coisa que eu lembro de eu ter visto um meme anos atrás, não foi nem recente, já faz uns anos, tipo assim, putz, se o cara se identifica com o cara do 500 dias com ela, ou com o Scott, fuja, porque esse cara geralmente é um cara lixo, etc. E eu não concordo muito com essa afirmação. Tanto que agora eu lembrei disso, e daqui eu tô puxando esse tópico. Eu não concordo muito com essa afirmação, porque por mais que o Scott do filme não demonstre... Porque sim, tem alguns pontos dessa questão de não demonstrar essa evolução. Se você pega o Scott como personagem geral, né, isso puxando a adaptação real, assim, a parte real de quadrinho, né, a mídia base, você percebe que ele evolui como personagem. Cara, é muito engraçado, porque... ele não muda em alguns pontos.
Então, tipo assim, ele ainda é meio molecão no ponto de, eu quero morar. Ele é meio molecão ainda no ponto de tipo, se surpreender com algumas coisas que acontecem, de ter as inseguranças jovens, mas assim, do Scott do primeiro volume pro Scott do sexto é outra coisa. Tanto que pra mim tem um momento auge, que eu também não vou dar spoiler, que é quando ele adquire o entendimento. Que ele meio que descobre o background da Ramona, ele descobre todo o rolê, e aí ele olha pro primeiro ex dela e fala, eu te entendo, e tipo, naquele momento você percebe que, tipo assim, ele adquiriu uma evolução de personagem, tanto que ele upa. É muito engraçado que ele upa nesse momento. E você entende também que a vida é uma sucessão de coisas boas, mas também tem uma sucessão de merdas. E mesmo assim, a gente não pode olhar e falar, puta, a culpa é do coleguinha. Não, a culpa não é do coleguinha, caralho. Às vezes a culpa é sua porque você não dá atenção devida pra pessoa, etc. Às vezes a culpa é sua e você interioriza nos outros. Às vezes não é culpa nem sua, nem da pessoa. Às vezes a culpa é por igual. Às vezes não era pra ser. Mas ainda assim, às vezes a gente tem essa mania de interiorizar. De não assumir os erros. De simplesmente fugir das coisas quando a gente acha que não vai ser legal. Quando tá inseguro. E isso é que é de foder, porque a gente nunca sabe. E eu acho que a mensagem que o filme no final deixa muito claro, né? O quadrinho, especialmente. Né? Que na cena final lá tem um famoso e se. Tipo, usando em termos, tá? E aí? E aí? E tem todo um discurso muito. Assim, pra mim esse discurso ele é muito interessante. É um discurso que é falado de. Mas e aí se a vida vier e fizer? Eu não consigo ficar parado num ponto A o resto da minha vida. Eu quero estar em movimento. Eu quero estar sempre indo pra frente. Eu não quero me estagnar. Eu quero progredir. Tem esse discurso. É um discurso que ele reverbera bem. Ele reverbera bem pro personagem que fala. Assim como a cena final reverbera bem pra quem acontece aquela cena. Entende? Ela não é algo que se desloca de toda a trama. Óbvio que eu também não vou ficar contando a trama aqui, porque meu intuito não é contar a trama. Meu intuito é ficar fazendo esses jogos aqui pra você ir lá e ficar, eu talvez queira ler. Eu acho que já tá manjado pra você que tá ouvindo, comentando aqui desde o começo, né? Desde os primeiros, mas enfim. Eu não gosto também de ficar contando muita história, porque eu acho que quebra a magia. Eu acho que quebra um pouco também. Eu acho que é legal explicar isso aqui nesse de Scott Pilgrim. Porque já que Scott Pilgrim quebra um pouco a quarta parede, faz um pouco de brincadeira, etc. Fala de tudo, eu acho que também é legal a gente explicar um pouco essa ideia básica, porque eu acho que você tá ouvindo Scott Pilgrim, você deve estar pensando, porra, mas o cara podia me contar o que acontece. E eu acho que a graça está em eu não te contar o que acontece, porque se eu te conto o que acontece, eu posso te dar um spoiler, e se eu te dar um spoiler, estraga a sua experiência. E Scott Pilgrim é um quadrinho que, honestamente falando, eu acho que você ter a experiência estragada vai ser literalmente uma bosta. Porque é um quadrinho muito bom. Quando eu li, e eu admito isso pra vocês, eu li num período que ninguém... Na verdade, tinha gente do meu círculo de amizade ali na época que tinha lido, mas ninguém me deu spoiler. Então, mano, quando eu cheguei no final, o jovem Paulo, na época, com seus 20 aninhos, ficou... Uou, isso é bom. Tanto que depois eu comprei a versão física, que eu tenho ela até hoje. E, cara... Foi um negócio que eu fiquei assim, mano, impressionante. E interessante, tá fazendo um link aqui com a obra seguinte dele, né, pós Scott Pilgrim, que foi o Seconds, né, o Repeteco. E Repeteco, ele repete um pouco essa ideia de merdas da vida que a gente tenta, de alguma forma, suprimir. E isso é legal. Em Repeteco também vale mencionar, tem personagem de Scott Pilgrim. Repeteco vai ter um podcast só pra ele. Então eu não vou me aprofundar muito, mas é meio que é legal a forma como o O'Malley às vezes decide trabalhar um ponto e você vai vendo na história seguinte, né? Você acaba vendo e meio que linka. E o Repeteco e o Scott Pilgrim, pra mim, eles têm meio que esse link, mas cada um com sua mensagem de uma forma diferente. Ah, Paulo, mas quadrinho é entretenimento. E geralmente sempre vai ter alguma mensagem, cara. Não é simplesmente entretenimento por entretenimento. Até quando é pra ser assim, não é 100%. Então sim, o Scott Pilgrim tem uma mensagem que eu acho muito bacana, eu acho muito positiva. Isso no quadrinho, o filme ele é gostoso, ele é divertido. Ele tem suas entrelinhas, né? Ele tem seu recadinho ali de entrelinha, não é só o recado do boy lixo, ou vou usar esse termo, o cara lixo, não, nem da mina lixo, é o recado tá ali. Não de uma forma tão clara quanto no quadrinho, mas tá ali no filme.
E aí eu digo que no quadrinho até o recado tá lá de melhor forma, porque são 6 volumes. Há um espaço pro O'Malley desenvolver isso. E um ponto que eu vou falar, que vai ser até um pouco spoiler, mas eu quero falar porque eu acho interessante quando a gente fala também nessa questão de evolução, é, por exemplo, a palavra. Porque o Scott, ele passa... A gente tem primeiro, segundo volume, terceiro... Lá pro começo do quarto, o Scott tenta dizer uma palavra. Tenta dizer uma frase simples, que é aquela frase que todo mundo diz quando realmente gosta de alguém. E é basicamente esse quarto volume que eu vou falar muito por cima. Ele tenta falar essa frase, só que tipo assim, toda hora a Ramona meio que corta ele. E aí a gente tem uma situação X, que aparece uma personagem nova. Essa personagem nova meio que buga o rolê, e junto com ela aparece a ex-namorada, né? A ex-namorada, que é a única menina dos 7. E nisso dá toda uma treta, que eu não vou explicar pra vocês. E aí no final, o Scott consegue dizer essa palavra, que é eu te amo. E aí pro primeiro ponto, porque tipo assim, a Ramona ouve e ela simplesmente mandou, eu acho que eu gosto de você, eu gosto de você. Ela não fala, eu também te amo, ou algo assim. Ela fala, eu acho. Aí ela para dela mandar um, eu gosto de você. Então, assim, não havia uma sintonia, apesar dos sentimentos talvez serem semelhantes. E aí tem um rolo por trás. E isso mais pra frente. E isso gera um puta de um cliffhanger pros volumes finais. Porque ali você já pega que talvez não seja muito isso. E aí você tem o volume 5, você tem um rolê muito cabuloso. Eu uso muito cabuloso, mas tipo, não chega a ser agressivamente. Mas ele é muito intenso e interessante. E é todo esse rolê do quarto, que ele vem já nessa onda de dar os ventos de mudança, pra no quinto, cara, fazer uma mudança que você olha e fala, ok, isso é interessante. Às vezes você vai falar, puta, eu esperava essa reviravolta aqui porque é um negócio jovem. Mas é um negócio que você olha e fala, é interessante, vamos ver o que vem a seguir. E aí vem o volume 6, e o volume 6 ele faz um trabalho muito bonito, muito legal. E desenvolve muito o final, assim, real, assim, do Scott. Com todo o momento, que pra mim esse é o momento final do personagem. O O'Malley disse anos atrás... Eu não lembro o link, se eu achasse o link eu mandava pra vocês. Mas ele chegou a comentar que tinha esse interesse em algum momento retomar a série de Scott Pilgrim. Mas se ele vai retomar ou não, eu não sei. Adoraria que ele retomasse ou que fizessem um filme adaptando realmente a série inteira, uma animação. Inclusive tem uma animação que foi exibida no Adult Swim, um curta-metragem ali. Mas eu adoraria ou uma animação, né, dividida em 6 partes ou 3, adaptando todo o quadrinho, ou um filme, outro filme, uns 2 filmes adaptando tudo. Porque seria legal ver uma adaptação completa disso e não só partes. Por mais que o filme seja gostoso, seria legal ver uma adaptação completa do material base, né, do quadrinho. Mas fica as 2 dicas. Eu queria falar de Scott Pilgrim, eu falei, ainda puxei os debates de uma forma mais geral, quebrei um pouco aqui o meu ritmo pra explicar alguns pontos meus também, né? A questão de, por que você não faz isso? Por que você não explica história? Conta história pra mim. Eu não vou contar história pra você, cara. E não é porque eu sou ruim, é porque eu acho que o melhor eu fazer é eu te falar assim, mano, é legal por isso. E te dar alguma coisa que eu aprendi com isso. Funciona mais. Porque talvez você vá ver Scott Pilgrim e você não funcione da mesma forma que funcionou comigo. Talvez ele não dialogue tão bem, isso é bom sempre deixar claro. Mas comigo foi uma coisa que dialogou muito bem. Ele passou anos sendo o meu quadrinho top 1. Hoje em dia eu não diria que ele é meu top 1. Por quê? Porque hoje em dia existe, por exemplo, o Valente. O Valente é uma das primeiras coisas que eu lembro até hoje, assim, que pra mim é, tipo, pra mim é um concurso nervoso. Mas é porque é o nacional, porque você ouve o cast de Valente, cara. Tem 2 casts de Valente, você vai entender o porquê Valente pra mim é uma das melhores coisas. Além de Valente, tem outras obras que inclusive eu resenhei, não vou lembrar todas, que eu gosto muito. Então assim, é muito difícil eu olhar e falar que Scott Pilgrim vai ser pra sempre meu top 1. Mas obviamente, dentro do meu top 5 é uma certeza que eu dificilmente vou tirar. Porque é uma obra que ela realmente te chama atenção pela forma como ela narra uma história.
ela se desenvolve muito bem e mesmo com as pequenas derrapadas que tem ao longo da história, é uma história boa, uma história funcional. E acima de tudo é uma história que ela cumpre a contento aquilo que ela se compromete. Que é contar a história de um garoto que, de certa forma, vai aprender, vai amadurecer e aprender com seus próprios erros. Mas que é um garoto mongolão que namora uma jovem do ensino médio e se apaixona por uma menina que entra no sonho dele, tá? Se isso te interessa, envolvendo maluquice, envolvendo referência a anime, envolvendo referência a jogos, e muita porrada, beijos, amores... Personagens divertidíssimos, eu não falei dos personagens, mas cara, você tem o Wallace que é maravilhoso, você tem o Stephen Steele, você tem o Niles, você tem a Knives, você tem a Kim, você tem o Joseph. Mano, o Joseph no quadrinho é divertidíssimo, cara, é o auge do quadrinho, é o auge, sem maldade. Sem maldade, primeiro volume e o último tem os melhores momentos e é o Joseph que faz. E assim, mano, é gostosíssimo, é lindo, é cheiroso, é insano. Eu posso ser processado por isso, eu sei, mas enfim. Pelas frases faladas, proferidas anteriormente, que talvez já tenham patentes. Mas enfim, é muito bom. E é um negócio que, cara, ele tem personagens maravilhosos, tem um roteiro gostosíssimo de ler. Tem referências da videogame, estilo de mangá, narrativa mangá. Então, cara, o que você tá esperando? Termina esse episódio, vai ver o filme na Netflix e vai atrás do quadrinho. Parça, vai ler o quadrinho. Lê o quadrinho e depois você me conta o que você achou. Tá? E vê o filme também. O filme tá na Netflix. Eu não fiz isso com o Artista do Desastre, mas eu vou fazer isso com o Scott Pilgrim, que é soltar aí pra vocês o link da Netflix. Eu não posso esquecer isso amanhã, no momento que o episódio sair. Talvez eu esqueça, muito provavelmente. Mas é basicamente isso. Tá? Então, galera, agora... dando aqueles recadinhos de sempre, tá? Primeiramente, minhas redes sociais se encontram aqui embaixo. SR_Raposo. Pra quem quer me seguir no Twitter. No Instagram. No Twitter é o Paulo_Raposo. E meu e-mail é o paulo.raposo@outlook.com. E-mail, Twitter e Instagram estão abertos tanto para críticas, sugestões, comentários, pedidos de parceria, pedidos de abraço, pedido de mandar beijinho pra vovô e pra vovó. Fica a critério. Tá? Não sendo nada ofensivo, tá valendo tudo. Se for ofensivo, eu finjo que eu não li. Abraço. Tá certo? Além disso, só lembrando vocês que o Comentando é um podcast que ele tem periodicidade semanal. Só que dentro da semana pode ocorrer de ter de 2 a 3 episódios. Quando existem 2 episódios, eles são as quartas e sextas. Quando tem 3 episódios, são segunda, quarta e sexta. Pode ocorrer também de termos episódios especiais, como essa semana tivemos episódio terça, era pra ter tido episódio ontem, na quinta, porém o episódio de quinta ele acabou atrasando a princípio, daí eu decidi não lançar e lançar ele no sábado, junto com o episódio de sábado mesmo. Então já tô deixando isso avisado, provavelmente eu vou postar isso, vai estar no meu Twitter também, que o episódio de quinta ele foi jogado pra sábado, remanejado pra sábado, junto com o regular de sábado, justamente porque assim... hoje, nesse dia que eu tô gravando na quinta mesmo, foi o dia que meu irmão mudou, né? Ele se mudou porque ele tá casado e ele foi morar no AP dele. E aí eu passei o dia com o meu irmão. Então a gente foi junto levar as coisas pra mudança dele, depois a gente deu uma saída, etc. Então assim, a gente deu uma saída pra ele pegar uns livros do curso dele. Então, assim, foi basicamente um dia que eu não parei. Então, como eu não parei, quando eu cheguei em casa já era muito tarde, e até vou ser muito honesto com você, cheguei literalmente tarde, eu ainda tenho que terminar algumas coisas dentro do episódio, já tava cansado, eu preferi não lançar do que às vezes lançar de qualquer jeito, tipo, sem sonorizar nem nada e ficar uma bosta. Tá bom? Mas o episódio sai no sábado. Vai sair junto com o outro, então vão ser 2 horários diferentes que vão sair. Provavelmente um vai sair pela parte, ou vai sair na virada do dia, ou vai sair na parte da manhã. E se um sair na virada do dia, o outro sai de manhã. Se sair de manhã, o outro sai na parte da tarde. Tá só deixando isso avisado pra vocês. Só também lembrando, vossas senhorias, que o nosso podcast, o Comentando, ele se encontra nas mais diversas plataformas. O principal agregador dele é o Anchor. Mas além do Anchor, a gente tá no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, e além desses também estamos nos seguintes: no Breaker, no Overcast, no Pocket Cast, no Radio Public e no Stitcher. Então assim, estamos em bastante casas, né? Só de casas aqui que eu falei, fora as que eu já lembro sempre de cor, já são cerca de 3.
São cerca de 3 que estão linkadas junto ao Anchor. Temos mais 6 no Anchor. Então a gente já tem aí 9. Mais 2 fora. Ou seja, a gente tem aí 11 locais diferentes. Fora o próprio Anchor pra você achar. E fora outros locais que talvez eu nem saiba que subiram, mas subiu. Tá bom? Então assim, se precisar de alguma coisa, dá uma procurada por esses. Se porventura, nesses que você olhou, não tiver... eu ouço pelo TuneIn, eu ouço por algum outro agregador que não tem. Conversa que eu tento descobrir como que eu faço pra colocar no seu agregador favorito, pra você também não deixar de ouvir. Um ponto que sempre é bom mencionar, apesar de eu lançar o episódio geralmente meio-dia, porque corretamente eu tenho que lançar ele meio-dia, eu vou começar, quando eu for fazer a publicação dele, deixar programado talvez para 1 hora antes. Por quê? O Spotify, quando eu programo para lançar meio-dia, o Spotify demora para subir no Spotify. Demora para subir e demora mais ainda para subir no Deezer. Então não é muito vantagem. Então pode ser que eu comece a soltar um pouco mais cedo ou deixe tudo pronto para fazer a postagem às 11h30, 11h40. Tá justamente pensando em meio-dia, hora do seu almocinho, você já tem o episódio à sua disposição. Tá bom? Galera, assim, por hora é isso. Esse é o episódio de número 52. Vocês sabem o que é isso. A felicidade pra mim é imensa. Além disso, a gente tá chegando numa marca que eu acho incrível pros especiais, tá? Porque com o especial, esses 2 que estão vindo, nós já teremos um total de 14 especiais, fora outros 3 que eu tô planejando aí, pelo menos. Então, assim, novidades estão vindo aí e eu garanto que vocês vão gostar bastante. Tá bom? Gente, só é isso mesmo. Por hora é isso. Um abraço e nós fomos!